E hoje nós vamos prosseguir com este estudo maravilhoso, com essa doutrina maravilhosa que fala a respeito das duas sementes, que nos ensina acerca desta verdade da Bíblia. E é o tema de hoje, mensagem de número 79, as duas sementes, a parte 2. Nós estamos transmitindo ao vivo, pastora. Sejam todos bem-vindos, amigos do Facebook. Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Amém? 1 de João, capítulo 3, versículos 8 a 10, está escrito, e nós cremos: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Deus tem filhos, o diabo tem filhos. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, Pai de amor, de bondade, Pai que nos chamou, que nos transportou do império das trevas e nos assentou em lugares celestiais contigo mesmo, com Cristo. Obrigado, Senhor Jesus, pela paz que nos alcançou. Obrigado, Senhor, pela tua verdade que liberta a nossa vida, que nos faz livres para vivermos a vida que o Senhor escolheu para cada um de nós. A vida abundante, a vida feliz, porque somos de fato, Senhor, o povo mais feliz desta terra, Senhor. Somos de fato, Senhor, o povo que é conduzido sempre em triunfo pelas tuas boas mãos. Somos os teus filhos, Senhor, o teu povo, Senhor, aqueles que o Senhor escolheu e predestinou antes da fundação do mundo para tão grande salvação, para uma santa vocação, para vivermos, Senhor, a tua maravilhosa graça. Obrigado, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos conduziu em triunfo, pois chegamos até aqui, Senhor, vitoriosos. Chegamos até aqui em perfeita vitória. E mesmo, Senhor, que as circunstâncias digam que não, vivemos por fé e não por vistas. Declaramos, Senhor, o poder da tua palavra acerca de todas as circunstâncias em nossa vida. Declaramos o teu poder, Senhor, em nossa vida, porque cremos no poder que há no teu nome, Jesus. Cremos, Senhor, que tu estás nesta hora nos ouvindo, tu estás nesta hora atentando para o nosso clamor, para as nossas petições, e é com ações de graça, Senhor, que nós apresentamos a ti as nossas aflições. Nós apresentamos a ti, Senhor, as nossas necessidades, sabendo que todas elas já são conhecidas por ti, Senhor. Por isso nós recebemos com ações de graças o teu favor em nossa vida. Por isso nós recebemos, Senhor, felizes, alegres, o teu agir em nossa vida, sabendo que todas as coisas cooperam
para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Ti, que amam o Teu santo nome. Senhor, nós não vivemos atemorizados, nós não vivemos com medo das circunstâncias que nos rodeiam. Nós não vivemos, Senhor, agitados de um lado para o outro, porque confiamos em Ti, descansamos em Ti e sabemos que o Senhor está no controle. O Senhor nos conduz, o Senhor nos conduz. Por isso, Pai, te agradecemos nesta noite, Jesus, de podermos estar em Teus átrios e ouvir a Tua voz, pois somos as Tuas ovelhas, Senhor, e queremos aqui Te seguir. Queremos aqui, Senhor, ser levados para onde Tu queres nos levar, Senhor. Queremos ir para onde Tu queres que venhamos chegar, Senhor. Nos transforma, Senhor. Sonda, Senhor, o nosso coração. Guia-nos, Senhor, conforme a Tua vontade. Faz em nós, Senhor, o Teu querer. Somos o Teu povo. Esta é a Tua igreja, Jesus. E queremos, Senhor, viver os Teus milagres, Jesus. Queremos ser, Senhor, o Teu milagre nesta terra, para o Teu louvor e Tua glória. Usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, nesta noite, e usa-me para a Tua glória. E toda a igreja diga amém e amém. Obrigado, pastora. Sim ou não? Porém, o diabo já entrou dentro das igrejas, disfarçadamente. Então os filhos de Deus se preocupam com uma coisa: que não tem lógica, porque a mentira já está instalada no altar, e aquela mentira é passada de uma forma como se fosse a verdade. E aquela mentira, por mais de modo convincente que seja passado, ela jamais será verdade. Ela será sempre uma mentira. Amém? João 8,44, o Senhor Jesus, Ele olhou para algumas pessoas que estavam ali seguindo-o. Essas pessoas não apareceram do nada. Essas pessoas estavam seguindo o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, e elas começaram a não aceitar algumas coisas que o Senhor Jesus estava ensinando. E Ele olha para elas e diz: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Então não adianta. Aquele que não é da verdade, amados, ele jamais vai se firmar na verdade. Ele pode até ouvir e ficar por um tempo ouvindo, mas se ele não é da verdade, jamais ele se firma na verdade. Ele busca o caminho da mentira, porque a mentira lhe cai bem. Quem está entendendo isso? Porque o pai dele é o diabo. Amém? Isso é o que o Senhor Jesus está falando aqui nesse versículo. Ok? Então, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então nós sabemos aqui que
esse povo que estava aqui acompanhando Jesus, amados, eu vou dizer para vocês, era um povo que falava que era de Deus. Amém? Esse povo aqui que Jesus fala, vós sois do diabo, nós vamos ver mais adiante, que era um povo que dizia que eram filhos de Abraão. Ou seja, eles falavam, nós somos de Deus. E o ímpio tem essa mania de falar que todo mundo é filho de Deus. O ímpio, ele fala que ele é filho de Deus, sabia? Mas ele não aceita essa verdade. Ele não se firma nessa verdade. Essa verdade para ele é dura. Ele não aceita. Então, o pai da mentira é o diabo, e o diabo tem filhos que fazem a sua vontade. Eles satisfazem os desejos do seu pai, que é o pai da mentira, estão entendendo? Então os filhos de Deus vão satisfazer os desejos de quem? De Deus. Vão receber o chamado e vão cumprir a sua santa vocação. Os que são do diabo vão satisfazer os desejos do seu pai, que é a mentira. Então pouca gente hoje sabe navegar pela Bíblia Sagrada, nós percebemos isso. Pouca gente hoje sabe entender e viver conforme a Sã Escritura. Amém? Poucos pegam um versículo desse aqui e sabem entender ele. Concorda, irmãos? Poucos se perdem, se embananam todos. Por quê? Porque não se tem a revelação de Deus para entender as Sagradas Escrituras, e eles vivem conforme o quê? As doutrinas de demônios que eles aprendem nas igrejas. Eles vivem conforme as doutrinas do homem que eles aprendem dentro das igrejas. Ou seja, eles vivem segundo a mentira. E por viverem a mentira, satisfazem o desejo do diabo e não recebem a revelação da verdade. Amém? Líderes, pessoas que estão em altares, nós sabemos disso, ouvimos isso também no culto próximo passado. Eles estão em cima de altares conscientemente, induzindo o povo de Deus ao erro, induzindo ao povo de Deus a pecar, por não ter o conhecimento da verdade. As mentiras crescem dentro da obra de Deus. E olha o que o apóstolo Paulo escreveu lá atrás para o nosso pequeno pastor Timóteo, no capítulo 4, versículos 1 e 2. Olha que tremendo isso. Ora, o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos tempos, quando é os últimos tempos, igreja? Agora. É chegado os últimos tempos. Então, esta profecia está se cumprindo nesses dias. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Vai se desviar da verdade, não vai querer a verdade, vai se incomodar com a verdade. Por quê, pastor? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de... Quem está dizendo isso? É o pastor Emílio, igreja? É a bispa Solange? É o apóstolo Miguel Ângelo? Quem está dizendo isso? É o próprio Deus. Na nossa vida, na vida do apóstolo Miguel Ângelo, na vida da bispa Solange, na vida do pastor Emílio, a diferença é que Deus está usando a nossa vida para trazer isso em evidência de novo, colocar de novo em evidência isso. Para quê? Para despertar o povo de Deus, para abrir os olhos aos cegos, dar ouvidos aos surdos. Você pode aplaudir e engrandecer o Senhor por isso? Aleluia! Pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Então, por que uma pessoa vai lá e compra uma toalhinha com o suor de um homem, achando que aquilo lá cura? Por quê? Porque obedece a espíritos enganadores e ensinos de demônios. É triste isso, irmão, porque quem vai lá comprar ovelhas de Jesus?
pela hipocrisia de homens, de pessoas que falam mentiras. O suor dele cura. A água que ele ora nela lá cura. Cura nada. O que cura é a fé no nome de Jesus. Por que pessoas compram lá um vidrinho de óleo? Um copo d'água, uma vassoura, sabão em pó. Vai fazer uma faxina boa na casa. Vai ficar tudo limpinho. E que mais? Só. E deu dinheiro pro mentiroso. Efésios 4, 14, 15, 20, 21. Para que não mais sejamos como meninos. Aleluia. Nós não somos meninos mais. Nós não somos mais meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então é com artimanha, é com astúcia que eles dão o jeitinho deles para enganar, para induzir ao erro. Então, nós não somos mais desses meninos agitados, graças a Deus. E agora nós fazemos o quê? Seguimos a verdade em amor. Porque é a instrução do apóstolo Paulo. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Então assim, tem muitos que aprendem de Cristo e já imaginam que já aprenderam tudo. Aí no culto para quê? Hoje não. Hoje eu vou ficar em casa. Não tem para quem ir no culto hoje. Não é assim que aprendeu, viu, irmão? Não é assim que o pastor ensinou e não é assim que o Espírito Santo ensina. Amém? Então aquele que fica em casa porque não quer vir no culto, não está andando segundo Cristo, não. Pode até estar na graça de Deus, mas não é como Cristo ensina. E está escrito na palavra. Porque nós estamos aprendendo a Cristo. De Cristo nós estamos aprendendo. Então quem manda congregar é o pastor Emílio? É Cristo quem manda congregar. Temos 2 dias na semana para congregar. 2 únicos dias na semana para congregar. E para muitos é muito. Para muitos isso é muito. Infelizmente e triste. Mas não sou eu que faço a obra na vida de ninguém. Eu estou aqui para falar o que Cristo manda falar. Amém? Em amor e por amor. Porque o versículo 21 diz, se é que de fato, então tem uns também que a gente tem que ponderar por quê. Será que está ouvindo mesmo? Será que de fato está ouvindo a Cristo? Porque tem uns que o pastor falou lá que tem que aprender segundo Cristo. E falou de uns lá que não vai na igreja. Tem, não tem, irmão Gerson? Tem, sempre tem. Então, olha, a Bíblia já está dizendo, então a gente precisa ponderar sim, né? Por quê? Porque tem uns que de fato têm ouvido a Cristo. E glória a Deus. Não é? E tem uns que têm ouvido alguma coisa de Cristo. Isso é o que está escrito. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então aquele que ouve, amado, você não precisa nem ficar falando, viu, hoje tem culto. Você não tem que ficar falando, viu, e aí, você vai no culto hoje? Viu, hoje tem, não tem que ficar colocando no grupo, pastora. Hoje tem culto. Sabe? Que parece assim que está querendo lembrar, né? Eu sei que é muito bom a gente postar as coisas da igreja, sabe? É muito bom. Mas parece assim que tem hora que parece que está tendo que lembrar.
Não é assim que nós aprendemos de Cristo. Nós aprendemos que cada um de nós, no Espírito, nós temos um compromisso com Deus. E esse compromisso com Deus, mas ele começa assim aqui dentro, não é lá fora. É aqui dentro, sim. E eu digo uma coisa para vocês: um filho eleito de Deus que troca um culto de adoração a Deus por qualquer outra palestra secular desse mundo, eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho as minhas dúvidas se é filho de Deus. Porque um filho de Deus, amados, ele se levanta assim para ir para a casa do Senhor, adorar o Senhor em espírito e em verdade. Não é para vir na igreja dia de conveniência, não. Hoje dá para mim ir na igreja. E troca um culto a Deus, ao único e soberano Deus, por qualquer outra porcaria de reunião secular. Me paguem R$1 milhão, eu não troco. E querem ficar chateadinho comigo? Fiquem. Eu estou aqui para agradar a Deus e não a homens. Sabe por quê? Volta o versículo, pastora. Porque não foi assim que eu aprendi de Cristo. Eu não aprendi de Cristo, amado, que se eu quiser trocar um culto, eu troco por qualquer outra coisa. Rojões aí, ó. Estão ouvindo, rojões? Não sei, de repente tem um eleito lá. De repente tem um eleito sentado na primeira fileira, irmão Gerson. Eu não aceito, irmão. Eu não aceito. Mas, pastor, Bíblia é Bíblia. Eu estou aqui para ensinar a Bíblia. Amém? Para um bom entendedor, um pingo basta. Culto a Deus é culto a Deus, irmão. Eu tenho noção do que é isso. Você tem? Você sabe o que é culto a Deus? Eu sei o que é tirar os meus filhos de casa e trazer para a casa do Senhor. Você sabe o que é isso, não sabe? Amém? Fala num dia de culto pro teu filho: hoje a gente não vai no culto, a gente vai numa festinha. Fala isso pro teu filho. Sabe o que teu filho fala? Então a festinha é mais importante que o culto. Percebeu? Hoje a gente não vai no culto, a gente vai ficar em casa assistindo televisão. Opa, então assistir televisão é mais importante que o culto. O apóstolo Paulo, ele instrui, amados, que nós devemos crescer na verdade. Então, portanto, quem segue a mentira não cresce. Pode olhar para esses que não, sabe? Não cresce. Continua na mesma vidinha de sempre. Continua com a mesma vidinha de sempre. Passa ano, entra ano. Passa ano, entra ano. Vem palavra profética, termina a palavra profética, e a palavra profética não se cumpre na vida dele. E você olha, tá do mesmo jeitinho, até se vestindo do mesmo jeito. Mas por que, pastor, você está falando se vestindo do mesmo jeito? Porque a graça tem que mudar em tudo. Corte de cabelo, cor de cabelo, maquiagem, roupa, tem que mudar tudo, irmão. Porque nós aqui andamos em novidade de vida, não na mesma vidinha. Nós andamos em novidade de vida e não na mesma vidinha. Quem quer ficar na mesma vidinha, irmão, tem um monte aí para escolher aí, ó. Vai escolher aonde quiser, mas sabe, dá um jeito na vida. Porque aqui tem que mudar. A palavra tem que mudar. E eu vejo mudança em cada um aqui. Por que tem uns que não mudam? Não é? Então, o que está acontecendo? Então, eu não sei. O pastor falou lá não sei o quê. Então, mas o irmão estava lá abrindo a boca de sono, né? Nossa, aquele lá eu vi que estava com sono mesmo. Mas sabe o que o pastor pregou? Nem lembro. Fique em casa. Sabe? Fique em casa. A bispa, tem hora que, sim, algumas pregações que eu ouço dela, ela fala assim: suma daqui! Mas eu ouço aquilo, eu tremo. Eu falo, nossa. A gente tem que estar aqui para somar.
aquilo que nós aprendemos de Cristo. Ninguém está aqui para agradar ninguém. Ninguém está aqui para, picar o cartão. Fui no culto, o pastor não pode falar nada de mim. Que isso? Que isso? Não é isso. A gente tem que entender o que o apóstolo Paulo ensina. Por quê? Aqui nós não estamos aprendendo mais, irmãos, o que as pessoas estão aí fora ensinando. Nós sabemos que aqui para cima estão ensinando, aqui para baixo estão ensinando, lá mais no outro quarteirão estão ensinando, mais lá para o outro quarteirão estão ensinando, mais lá para baixo estão ensinando, mais lá para baixo estão ensinando, e tudo esses lugares que estão ensinando não é o que a gente está aprendendo aqui. É verdade ou é mentira, irmão? Você tem essa noção que esse ministério tem a preocupação de ensinar e instruir segundo a verdade? E nós estamos transmitindo para o mundo. Pastor, não fale isso, eu falo, eu tenho que falar. Se eu não falar, eu sou covarde. E covarde é uma coisa que eu não sou. O espírito que está em mim não é espírito de covardia. E eu digo uma coisa para vocês, essa verdade para uma ovelha agrada, para um lobo incomoda. Porque aí você fala para o lobo, numa palavra dessa, louva, ele... Aleluia! Você fala para uma ovelha, louva, ela bé, 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 bé. Feliz da vida com a palavra. Porque ela é ovelha. Agora, se é lobo, ela tenta, né? Não vai. É lobo. Estão entendendo? Qual que é a palavra que nós estamos aprendendo aqui? Irmãos, qual que é o tema da mensagem? O tema da mensagem é as duas sementes. Qual que é o tema? Amém. Então, olha, em 1 Coríntios 2, 10 e 13 diz assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, o que a gente ouve, amados, a gente vai para a Bíblia. A gente ouve, a gente vai para a Bíblia. A gente ouve e vai para a Bíblia. E é uma versão para não ter confusão também. Nós somos um ministério que nós temos uma Bíblia. Amém? Numa versão. Qual é a versão, pastora? Almeida, revista e atualizada. Então, se a tua Bíblia não é essa, por favor, por gentileza, atualize. Almeida, revista e atualizada. Mas por que, pastor, essa frescura? Eu já ouvi isso, sabia, irmão Gerson, aqui dentro da igreja? Dói, irmão. Dói. Mas vai fazer o quê? A gente tem que ouvir. E explicar com amor, para não dar confusão. Porque algumas interpretações muda, fica mais difícil de compreender. Amém? Então a gente fala na mesma língua. O que eu falo aqui você vai conferir, você vai ver que está igual. Não está diferente. E é a Bíblia Sagrada. Amém, igreja? Amém, igreja? Então o que nós conhecemos hoje das coisas de Deus é porque o Espírito Santo nos revelou. Não foi apóstolo Miguel Ângelo, não foi bispa Solange, não é pastor Emílio. Deus está nos revelando. Diga amém. E todos esses ensinamentos não vai se aprender numa faculdade teológica, tá? Eu quero ser pastor, vou fazer uma teologia. Esses ensinamentos na escola teológica você não aprende. Por quê? É uma faculdade do Espírito Santo. Tem no telão, pastor? O propósito desse ensino, deste estudo, qual é, pastor? Entendermos claramente que neste mundo há duas sementes. Os filhos de Deus predestinados para a salvação e os filhos do diabo destinados à perdição. Gênesis 3,15, nós vimos isso no culto próximo passado.
porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, com conhecimento da verdade, nós estamos eliminando do nosso meio qualquer indício de mentiras. Nós não aceitamos mais uma vida espiritual morna. Nós não aceitamos mais as obras do judaísmo, as obras da carne, os dogmas de homens, as ordenanças humanas. Nós não aceitamos mais. E nós vamos agora então para o tópico de número 1. Desde que entrou o pecado no mundo, Deus quis fazer separação entre a semente de Deus e a semente do diabo. Satanás passou a ter descendência em carne e osso a partir de Caim. Gênesis 4, 4 e 5. Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim trouxe oferta para Deus, irmão? Sim ou não? Vamos ler de novo. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta. Caim trouxe oferta para Deus? Sim. Deus se agradou? Não. Por quê? Porque a oferta de Caim era menor, irmã Cida? Porque Caim era do diabo. É do diabo, não adianta querer dar para Deus. Deus não aceita nunca. Entenderam? Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. O descaiu-lhe o semblante aqui, se você for pegar ele para estudar essa expressão, você vai conhecer que Caim falou palavrão para Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: alguém que xinga o pastor está xingando Deus. O pastor que está pregando a verdade, já vou dizer para você isso. Porque tem ovelha que se ira na sua carne e depois sai falando mal do pastor, pastora. Mal sabe ele que se o pastor está falando a verdade, está falando mal de Deus. Está xingando Deus. Descaiu-lhe o semblante. O palavrão que você imaginar aí, Caim falou para Deus, irmão Gerson. Por isso, eu digo aqui com toda certeza, a verdade agrada a ovelha e incomoda o lobo. O apóstolo Miguel Ângelo, ele faz uma brincadeirinha e eu quero fazer aqui agora. Você está entendendo isso? Você já percebeu a brincadeirinha. Você está entendendo isso? Está te fazendo bem? Está te fazendo bem? Se não tiver, se esforça. Amém? Pastor, mas está duro. Se esforça. 1 João 3,12. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Quando Caim nasceu, começou na terra a semente maligna, irmão. As gerações dos filhos da perdição começou ali em Caim. Por isso que nós vamos encontrar na Bíblia os nomes como amorreus, jebuseus, heteus, heveus, filisteus. Todo esse povo, toda essa gente é descendência de Caim, irmão Gerson. Entendeu? Todo esse povo é descendência do maligno. E é por isso que Deus dá ordem no passado para o seu povo para matar essa gente, inclusive crianças. Pastor, não fale isso. Falo, está na Bíblia. Quando Deus mandava matar, era para matar todos, inclusive crianças.
Não era para deixar nenhum vivo. Amém? Vou te dar alguns exemplos de filho da perdição que está na Bíblia. Primeiro deles, Faraó. Conheceu Faraó? Ouviu falar de Faraó? Da perdição, do diabo. Judas Iscariotes, ouviu falar dele? Da perdição. Ouviu falar de Herodes? Da perdição, do diabo. Ouviu falar dos 2 ladrões da cruz? Um deles era da perdição. Um deles era do diabo. Amém? Amém? Então, amados, eu vou dizer para vocês, quantos famosos existem nessa terra e são do diabo? Quantas pessoas estão em evidência hoje e são filhos da perdição? Sabe por quê? São pessoas que têm inteligência, são pessoas cultas, são pessoas que promovem alguma coisa nessa terra, mas não são filhos de Deus. Amém? Então a Bíblia Sagrada, ela nos revela que há as pessoas que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. A Bíblia diz isso. Amém? E tais são os filhos da perdição, cujo destino é o inferno. Não tem salvação para eles. Deus não tem compromisso com essa gente. Por isso, morrem no mundo diariamente milhões de pessoas sem salvação. Amém? E não é porque não usaram o livre-arbítrio, né? Porque muitos vão dizer, ele não aceitou Jesus como Salvador. Mas não ia aceitar mesmo, não era de Jesus, era do diabo. Amém? Era para o inferno que ele tinha que ir. Então, pode morrer uma ovelha sem receber Cristo como seu Senhor e seu Salvador? Eu pergunto para você. Vou fazer a pergunta de novo. Uma ovelha, amém? Quem que é ovelha? É propriedade exclusiva de Jesus. Pode morrer uma ovelha sem receber Cristo como seu Senhor e seu Salvador? Não pode. Ou seja, todas as ovelhas de Jesus vão receber Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Amados, nós vamos aprender no decorrer deste estudo, nos próximos cultos, por isso, não perca os próximos cultos. Amém, igreja? Diga amém. Diga, eu não vou perder os próximos cultos. Amém. Nós vamos aprender quem é lobo e quem é ovelha. O Senhor, Ele começou desde domingo próximo passado a nos preparar para algo muito grande na nossa vida espiritual. Amém? O Senhor começou a preparar a terra. O nosso espírito é a terra, onde cai a boa semente. E a boa semente é a palavra. E essa boa palavra, essa boa semente que está chegando para a nossa vida, amados, ela vai na nossa vida espiritual. Você não será mais a mesma pessoa. Você não será. Não será. Essa palavra vai causar uma revolução espiritual na sua vida. Porque você vai aprender quem é lobo e quem é ovelha. Você vai aprender quem é joio e quem é trigo. Quem é vaso de honra e quem é vaso para desonra. Você vai aprender quem é semente bendita e quem é semente maldita. Você vai aprender quem é abençoado e quem é amaldiçoado. Sem reversão. É abençoado e não poderá ser amaldiçoado. É amaldiçoado, será amaldiçoado e não poderá ser abençoado. Isso é palavra de maduros, de adultos, de
preparados para receber o alimento sólido. Amém? Você vai aprender quem é salvo e quem não é salvo. Mas pastor, eu não posso julgar. Não, você não vai julgar, você vai aprender quem é e quem não é. Amém? Quem é justo e quem é injusto. Quem é peixe bom e quem é peixe mau. Está tudo isso na Bíblia Sagrada. Quem são as virgens prudentes e quem são as virgens imprudentes. Lembra daquela parábola que muito se pregava na lei, no legalismo? Das 10 virgens. Tinha lá as 5 prudentes e as 5 imprudentes. Você vai aprender quem são as 5 prudentes e as 5 imprudentes. Porque as 5 imprudentes chegaram lá na hora da atrasado para as bodas, irmão Gerson. E o que o noivo falou para elas? Eu não vos conheço. Por quê? Porque elas não eram convidadas para as bodas. As 5 que era convidada entrou ou não entrou? Aí o legalismo pega e fala assim, ó. Joga nas costas da ovelha e fala, ó, se vira, viu, e toma cuidado, porque pode ser que o noivo volta agora. Seja prudente. Peraí. A prudente, ela é prudente e jamais vai ser imprudente. Olha que tremendo isso, irmão. Pegou aí, irmão Gerson? O prudente vai ser sempre prudente. Você não precisa ficar falando para ele aquilo que eu falei, viu? Hoje está em culto. Você não precisa ficar empurrando ele. Ele vai ser sempre prudente. E o imprudente? Vai ser sempre imprudente. Amém? Está entendendo? Amém. Você vai aprender quem é árvore boa e quem é árvore má. Está trazendo alegria essa palavra para você? Amém. Sabe, a verdade de Cristo, amados, ela tem que ser recebida com humildade. Amém? E só a ovelha tem essa virtude. Que por mais que a palavra venha dura, a ovelha sabe que é Jesus que está falando. E fala para abrir os nossos olhos mesmo. Para que não haja nenhum pedacinho de escama nos olhos. Amém? Então, a ovelha ela recebe com submetimento. Tudo fica bem claro. Não fica dúvida. Não fica um culto pesado, não fica um culto de medo. Porque é a verdade de Jesus. E a verdade liberta. Amém? Então, para um lobo, essa palavra não faz sentido. Para um lobo, essa palavra incomoda. Para um lobo, essa palavra faz ele se revelar. Estão entendendo? Porque normalmente o lobo, quando ele está no meio das ovelhas, ele está vestido de ovelha. Mas ele é lobo. E aí essa palavra vem e faz ele... Ele uiva. Ele uiva porque ele não aguenta, ele não suporta. Amém? E aí ele começa assim, não, eu respeito, mas não aceito. Quanto que eu ouvi. Não é, pastor? Não, eu respeito, mas não, eu penso que não é assim. Meu Deus, a palavra está dizendo. Então o lobo, você fala para ele louvar, amados, uma palavra dessa, ele... eu acho que não é assim, não. Ele não louva. Ele não aceita a verdade. E aí a ovelha, você diz para ela, mé, 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 mé. É lindo. Amém? E eu louvo a Deus porque nós estamos aqui como ovelhas, louvando nessa verdade, na verdade que liberta. Amém? Sabendo que tem uma porção de gente aí que já está destinado para ir para o inferno e nós estamos predestinados a ir para o céu. Não é ir para o céu, não, é voltar para o céu, porque nós já éramos de lá. Tópico de número 2. Nem todos foram predestinados para a salvação. Alguns são destinados para a perdição. Olha aí. Mateus 13, 29 e 30. Não, replicou ele,
para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. A própria palavra separa. Amém? Deixai-os crescer juntos até a colheita. Então nós sabemos que no meio das ovelhas vai ter lobo. No meio do trigo vai ter joio. Porém, o trigo é alimento e o joio é o quê? Veneno. Amém? E a ordem de Deus é o quê? É deixar crescer junto. Mas aquilo que eu falei, a própria palavra revela o lobo e o lobo aí já não consegue mais ficar no meio das ovelhas. Glória a Deus. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado. Vai para o inferno. É para ser queimado. Entendeu? Então o joio para que é? Para que é, pastora? O joio serve para quê? Para ser queimado, irmão Gerson. Amém? Mas o trigo, recolhei-o no meu celeiro. Passai à minha direita, benditos de meu Pai. Passai à minha esquerda, malditos de meu Pai. Quem são esses malditos? É aquele que não aceitou Jesus, não. É aquele que não tinha o nome dele escrito no livro da vida. Romanos 9:22. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira. Olha o que Deus faz, amados. Para cumprir a sua palavra, ele suporta estes filhos da perdição, preparados para a perdição. 2 Tessalonicenses 3:2. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Então, Deus não quer que você ande com homens perversos e maus, igreja. Amém? Deus não quer que você se associe com essas pessoas. Por quê, pastor? Porque a fé não é de todos. A fé dom de Deus é tua. É teu. Deus te deu. 1 de Pedro 2:8. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. Para os da perdição, o que nós pregamos aqui é pedra de tropeço. Para os da perdição, o que nós ouvimos e aprendemos é ofensa. É ofensa. Que ele pensa que está falando que tem um povo que vai para o inferno? O buraco no meu peito, né? O tiro que a pastora viu. Um pregador legalista ouvindo agora esse culto, ouvindo isso que eu estou pregando aqui, amado, pronto, pode esperar. Você acha que não vai vir pedrada? Muita, minha irmã Cida. Muita. Por quê? Para ele, isso que eu prego é rocha de ofensa. São estes, mas a Bíblia diz, né? Que são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Podem até querer bater o pé, continuar a subir em púlpito e falar de Jesus, mas são desobedientes para o que também foram postos. Obedecem ao pai da mentira e não aceitam a verdade. Foi Deus quem colocou um povo nessa terra para desobedecer a sua palavra. Sabia disso, irmão Gerson? Sabia disso, meu irmão Reginaldo? Está na Bíblia. Amém? Para que também foram postos. Foram postos nesse mundo para quê? Para desobedecer a palavra. Então, se foi posto para desobedecer, não adianta. Ele vai desobedecer até morrer. 2 de Pedro 2:12-14 diz assim: esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades
eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Estão pregando a palavra de Deus. Filhos malditos, porque mentem conscientemente, têm uma vida cheia de pecado. Amém? Escondido às vezes dos olhos dos homens, mas não escondido dos olhos de Deus, porque de Deus nada se esconde. 1 de João 2, 18 e 19 diz: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Olha, amados, isso aqui, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, saíram do meio da igreja, de dentro da igreja, anticristos. Entretanto, não eram dos nossos. Consegue entender isso, igreja? Sim ou não? Você prega essa verdade, a pessoa se irrita e sai da igreja. Não, lá eu não vou ficar, não. Mas por quê? Não, lá não fico mais. Não eram dos nossos. Não eram dos nossos. A gente tratava como se fosse dos nossos, mas não eram dos nossos. Saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Duro isso. Mas, amados, aquele que ouve a palavra e ouve a verdade e é da verdade, ele vai amar a verdade. Você concorda comigo? Eu amo isso aqui que eu prego. Irmão Gerson, eu amo isso aqui com a minha vida. Eu amo essa verdade, eu amo essa palavra. E me mande o Senhor para onde Ele quiser. Eu vou pregar essa palavra, essa verdade, com toda a minha força, com toda a minha alma, porque é a verdade. Porque é essa verdade que desmascara os lobos, os falsos mestres, aqueles que enganam o povo de Deus. E uma pessoa, um ser que ouve essa verdade e não consegue amar essa verdade, mas não é dos nossos. Amém? Então, eles se foram, ou aqueles que vêm se vão, por quê? Para que fique manifesto que nenhum deles é dos nossos. E às vezes não, normalmente vai para outras igrejas. Por quê? Porque ama escutar a mentira. Às vezes pode até falar, isso aí acho que não é assim. Mas está ali ouvindo só mentira. Eu não consigo, mano. Eu não sei vocês, mas eu não consigo ouvir uma outra pregação que não seja da graça de Deus genuína. Amém? Olha o que Judas falou no 4 e 11 de Judas. É um capítulo só. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. A Bíblia aqui cita, Judas cita aqui, amados, 3 que nós
podemos perceber ali que veio sobre eles a ira de Deus: Caim, Balaão e Corá. Amém? Nós podemos perceber aqui que esses 3 personagens atraíram para si a ira do Senhor. Número 3, tópico de número 3. Os filhos do diabo não crerão em Jesus Cristo, nem darão bons frutos. Daniel 12:10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. E nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Aleluia. Aleluia. Quer aplaudir essa palavra, igreja? Quer aplaudir essa palavra? Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Mateus 7:15-20 diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Está entendendo isso, igreja? Não é para fazer vista grossa, irmão. Você está vendo o fruto diante dos teus olhos. Amém? E quem que está dando essa instrução? Jesus. É Jesus que está dando essa instrução para mim e para você. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, sabe, tem gente que se achega, amados, mas... E tem gente que gosta disso, pastora. O mais, sabe, assim, o mais triste é saber que tem ovelhas que gostam disso. Gostam do quê? De pessoas que se apresentam disfarçadas de boazinhas. Está entendendo? Ai, mas aquele, é uma bênção. Ai, mas aquela, mas nem se compara lá com o pastor Emílio. O pastor Emílio é um grosso. O pastor Emílio é ignorante. Ai, mas aquele sim. Ai, aquele é um homem de Deus. Está disfarçado, irmão. Está com o zoião em outra coisa. E o povo de Deus gosta disso. Infelizmente. O povo de Deus gosta de ser, sabe, alisado. Pelos seus frutos conhecereis, irmãos. Amém? Eu falo para você aqui com temor e santo tremor. Olha para os meus frutos. Os frutos da minha vida. Olha para a minha família. Muito eu tenho aprendido com a graça de Deus, sim. E louvo a Deus por Ele estar me ensinando essa graça, para que eu possa passar para você. E você tem que me julgar. Você tem que me julgar. Você tem que julgar a minha vida. Amém? Porque eu estou aqui em nome de Jesus. Não em meu nome. Não em nome de Igreja Evangélica Cristo Vive. Igreja Evangélica Cristo Vive é uma denominação nessa terra. Amém? E eu sempre digo, eu não prego placa de igreja. Nunca vou pregar. Eu prego a Jesus Cristo ressuscitado. A Ele toda a honra e toda a glória. Sou obediente e submisso àquilo que Deus me confiou. Deus me plantou no ministério Cristo Vive. Louvo a Deus por Ele ter feito isso na minha vida. Amém?
Mas eu jamais vou me curvar diante de homens. Eu jamais vou me prostrar diante de homens nessa terra. Eu me prostro diante daquele que é Senhor de senhores e Rei de reis. João 8:37 a 47. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me. Olha aqui. Presta atenção nesse texto para você entender. Jesus dizendo: bem sei que sois descendência de Abraão. Eles estavam ali falando: nós somos filhos de Deus. Nós somos descendência de Abraão. E aí Jesus diz: contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Quantos querem pegar o pescoço, pastora? Quantos querem me matar? Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Então, opa, peraí. Tem dois pais aqui. E eles estavam dizendo que o pai deles era quem, irmão Reginaldo? Abraão. Vocês estão entendendo? Então, assim, a promessa começa em Abraão, ok? A promessa começa em Abraão. E eles eram judeus eleitos à salvação, porém, aqueles judeus não eram eleitos à salvação. Estão entendendo? Porque tanto no povo judeu como no povo gentil estão os da salvação e os da perdição. Então, estes judeus aqui, o que acontece com eles? Eles conheciam a lei de Moisés, alguns eles viviam a lei, alguns não, eles viviam a lei a modo deles, batiam no peito e falavam: nós somos descendência de Abraão. E eles sabiam que havia uma promessa de salvação a partir de Abraão. Quem está entendendo? E aí Jesus diz assim: vocês estão procurando me matar, vocês querem me matar. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão? Olha que tremendo isso, igreja. Então eu estou aqui nessa noite falando a verdade que eu recebo de Deus, que eu recebo do Espírito Santo. Amém? Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos. Aí então eles começaram a entender. Aí caiu a ficha. Quando o Senhor falou de novo: vós fazeis as obras do vosso pai. Eles falaram: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Bateram no peito e falaram: nós somos filhos de Deus. Vocês estão percebendo, irmãos? Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Amados, não é difícil compreender o que Deus nos ensina. Amém? Para aquele que tem os olhos iluminados, não é difícil. Mas aí o Senhor mesmo dá a resposta: é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Que coisa, pastora. E muitas das vezes a pastora, se cobra, irmão Gerson. Igreja do Senhor. Quantas as vezes nós nos pegamos com Deus, nos cobrando, e dizemos: Senhor, onde estamos falhando? Onde não estamos conseguindo ensinar as tuas ovelhas? Onde estamos errando
no ensinar. Porque nós trazemos a responsabilidade para nós, igreja. Mas aí o Senhor vem com essa palavra e tira toda a responsabilidade de mim e da vida da pastora. Por quê? Porque o Senhor diz: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Todo mundo agora ficou de boca aberta. Sim ou não? Sim ou não? Sabe para quem Jesus falou isso? Para um povo judeu que estava batendo no peito e falando que eram todos filhos de Deus. Então não se iluda, viu? Não se engane com aquele que às vezes está até falando de Jesus. Olha para a vida dele. Olha para as obras dele. A árvore boa não pode dar fruto mau. E a árvore má não pode dar fruto bom. Amém, igreja? Vamos acabar o culto, que acho que está todo mundo já querendo que acabe, né? Só a irmã Cida falou não. Então vamos acabar, irmã Cida, porque acho que a maioria ganhou. João 10, 24 a 26. Diz assim: Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Os que tinham que crer já estavam crendo ali do lado de Jesus. Mas quem estava incomodado ainda? Aqueles que não podiam crer. Estão entendendo? Aqueles que já estavam destinados, já estavam ordenados por Deus a crer, já estavam andando com Jesus, irmão Reginaldo, crendo há muito tempo. E essa panelinha aqui estava andando com Jesus ainda incomodado, ainda inquietos. E aí eles falaram para Jesus: viu, até quando você vai deixar a gente assim, nessa dúvida? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Assim seja, porque assim disse o Senhor nessa noite.